Vamos então para a última aula da questão palestina, da questão entre Israel, né, e essa região de Canaã, tá, galera? Vamos embora, meus amigos, né? Depois, mais para frente, a gente vai ver outras questões do Oriente Médio, mas essa fecha esse compêndio de aulas, né, entre os conflitos Israel-Palestina, tá? Essa aula é para quem tem coração forte, tá? Aqui vão ser tratadas questões complicadíssimas, tá, galera? Então, se você não tem um coração forte, prepara ele agora, porque o bagulho vai ficar louco, tá? Não vou dizer para tu sair da aula, porque ela é muito importante, né? Mas prepare o seu coraçãozinho. Vamos começar de leve, né? De leve. A gente vai ter, né, essa questão palestina sendo formada ao longo do século XX, né? Quando a Palestina perde todos os seus territórios, são todos tomados por Israel ao longo das guerras, né? Guerra de independência, guerra, né? Guerra dos 6 Dias, Guerra do Yom Kippur, todas essas guerras, a Palestina vai perder seus territórios, não vai ter para onde ir. E aí a gente vai ter o Yasser Arafat sendo ouvido, né, em 1974 na ONU, e a gente vai ter também, né, a criação de duas organizações. Primeiramente, em 1959, a criação do Al-Fatah, que é um grupo paramilitar, né, mais radicalzinho, assim, né, onde a gente vai ter o objetivo principal criar esse Estado palestino. E em 1964, um grupo mais diplomático, né, que conversa com a ONU, um grupo mais de boas, que é a OLP. Bruno, o que é a OLP? Organização para a Libertação da Palestina, tá? Que seria então um grupo que teria o seguinte objetivo: formar, né, um Estado palestino, tá? Essa organização que vai ser, ela vai ter tipo sedes, né? Vai ter uma sede como se fosse um país, mas não é reconhecida pela ONU. O seu líder Yasser Arafat, tá? Que vai ser o grande, né, expoente da voz palestina, ele que representa toda essa questão desse povo que não tem território, né? E é um caso muito famoso, né? Geralmente eu uso esse exemplo quando a gente fala: ah, toda nação tem um país, todo país tem uma nação, como é que funciona isso? Nem toda nação possui seu país. A nação palestina não tem um país próprio reconhecido pela ONU. Tá? E aí a gente vai ter, ao longo do século XX, né, principalmente na década de 70 e 80, o agravamento da questão palestina, que já estava uma desgraça, né? Os israelenses ocuparam, né, a terra palestina toda, ocuparam Canaã toda, né? Eles vão fazendo colonizações, vão impedindo a migração interna de palestinos, né? Uma opressão desgraçada, né? E essa situação piora, gente, na década de 70 e 80. Olha só que doideira, né? Em 1970, o que, que vai acontecer? Muitos palestinos, né? Eles vão migrar quando a gente tem a tomada da Cisjordânia na Guerra dos 6 Dias. Muitos palestinos vão migrar para a Jordânia, tá? Palestinos que viviam na Cisjordânia. E a gente vai ter então o rei Hussein, né, em 1970, expulsando os fedães, né? Quem são os fedães? São os palestinos, né? Alguns guerrilheiros, às vezes, tá? Palestinos que viviam na Jordânia. Quando o rei Hussein expulsa essa galera da Jordânia, eles vão se refugiar no Líbano, tá? E aqui eu trago um mapa, vamos ver lá o mapa que eu tenho aqui, pra gente acompanhar isso bonitinho. Eles estavam aqui na Jordânia, ó, se lembra que eles estavam aqui na Cisjordânia, mas na Guerra de 6 Dias a Cisjordânia é tomada por Israel, então eles vão para a Jordânia, e da Jordânia eles são expulsos pelo rei Hussein e eles vão então para o Líbano. O Líbano, que é um país que tem uma situação complicadíssima que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Mas enfim, o Líbano que vai ter conflitos pesadíssimos, tá? O Líbano tem uma grande parte da nação que é cristã e também tem uma parte da nação que é islâmica, tá? Então a gente vai ter muitos conflitos. Os palestinos que estavam na Jordânia vão se refugiar no Líbano. E em 1975, a presença de palestinos no Líbano vai trazer aí o estopim da Guerra Civil Libanesa entre muçulmanos, alguns deles palestinos, tá? E cristãos, tá? E aí o que, que vai acontecer? É uma forte, né, uma pesadíssima crise, uma pesadíssima guerra civil. O que, que vai acontecer? O Líbano vai autorizar a intervenção israelita, tá? A intervenção israelense, desculpa. A intervenção israelense, né, que vai então tentar ajudar, né, o Líbano, principalmente esse comando cristão do Líbano. E aí a gente vai ter incursões israelenses nessa denominada Paz para a Galileia, que não vai trazer paz nenhuma. A gente vai ter essa invasão pesada do Líbano com muita repressão, nossa, vai ser um massacre, tá? E aí a OLP, que tinha saído da Cisjordânia, tinha ido pra Jordânia, o rei Hussein expulsou a OLP da Jordânia, eles vão pro Líbano, e aí no Líbano eclode uma guerra civil, e aí a OLP vai ter que ir lá pro norte da África se refugiar na Tunísia, tá, galera? E a gente vai ter
uma coisa muito, mas muito complicada. Porque quando o Líbano, né, principalmente as forças cristãs do Líbano, abrem o Líbano para as incursões da paz da Galiléia israelenses, os israelenses vão permitir, né, a entrada de milícias cristãs libanesas que vão fazer o maior massacre, né, de jovens, de crianças da história daquela região. Tá? Vai ser os massacres dos campos, né, de refugiados de Sabra e Shatila, onde, como vocês estão vendo, crianças de 3 e 4 anos vão ser assassinadas, né? Aqui a mãe mostrando as crianças dela. Isso aqui é muito triste, gente, é muito triste mesmo. A gente vai ter pessoas sendo assassinadas, né? Você é islâmico, você vai ser assassinado, não tô nem aí, né? Da sua idade, do seu sexo, né? Da sua origem, você vai ser assassinado independente da sua história, independente do que você é. E a gente vai ter então, né, esse complô entre judeus e cristãos no Líbano que vão assassinar então essas crianças, né, todas essas pessoas em Sabra e Shatila. Muito, muito, muito triste. Vai chocar a opinião pública, né? A ONU vai ficar a pé da vida com essa situação. A ONU que vai então tentar ser mais ativa nas questões, né, palestinas. E a gente vai ter então, em 1984, 2 anos após esse massacre, o Acordo de Oslo, né? O que foi o Acordo de Oslo? O Acordo de Oslo foi um acordo entre Yitzhak Rabin e Yasser Arafat. Yitzhak Rabin, que era então o grande líder de Israel nessa época, ele vai se encontrar com Yasser Arafat, o Yasser Arafat vai falar, cara, olha isso, velho, olha o Sabra Shatila, tá maluco, irmão? Que isso, velho? Né? A gente aqui na OLP buscando diplomaticamente uma solução para o conflito e vocês assassinando crianças, né? Tudo bem que quem assassinou foram as milícias cristãs, mas ainda assim, né, quem permitiu a entrada, né, dentro dessas incursões da paz para a Galileia foram vocês, né, judeus. Então, olha só o que vocês estão fazendo, né? Olha só o que vocês estão fazendo com o povo. E aí a gente vai ter, né, esse acordo de Oslo mediado pela ONU, a prévia, né, ele previa, né, esse acordo, a criação de um Estado palestino, né, que ia então aos poucos ser constituído dentro dessa região de Canaã, dentro dessa, né, desse onde fica Israel, tá? Dessa região onde fica Israel. Mas, né, com o passar dos anos, eles foram melando, né, a direita ortodoxa israelita, né, vai controlando as prerrogativas desse acordo e a gente vai ter um boicote e a gente não vai ter a criação desse Estado palestino, tá? Em 1985, o Israel vai atacar o OLP na Tunísia, olha só, né? Então, Jordânia, né? Cisjordânia, dentro de Israel, tomada na Guerra de 6 Dias, eles vão para a Jordânia, o rei Hussein expulsa, eles vão para o Líbano, né? A gente vai ter a Guerra Civil Libanesa, entram os judeus dominando tudo, massacram, né? Permitem o massacre de Sabra e Shatila, eles vão para a Tunísia, né? Quando eles estão na Tunísia, os israelenses vão atacar eles na Tunísia em 1985. Tá? E a gente vai ter então essa OLP, essa Organização para a Libertação da Palestina, que não tem onde ficar, né? Que é tudo perigoso, né? Em qualquer lugar pode ter israelense que queira matar eles. E a gente vai ter então em 1995 o Isaac Rabin, né? Que era esse cara que eu falei para você, o Yitzhak Rabin, Isaac Rabin, enfim, ele vai ser assassinado por um judeu, né? Por quê? Porque ele estava, né, tentando buscar resoluções para esse conflito pela via diplomática. E os judeus, né, mais ortodoxos, os judeus mais radicais, eles não queriam que isso fosse permitido. Judeu radical, né, nós judeus, né, eles não se consideram radicais, é claro. Nós judeus, né, de origem hebraica, nós judeus tradicionais não podemos permitir conversas com esses muçulmanos, com esses palestinos, não são povo de Deus, nós não podemos permitir o avanço dessa diplomacia, né? E aí a gente vai ter um fundamentalista judeu, que eu falei para vocês que eu ia falar, né? Assassinando Isaac Rabin, né? O Yitzhak Rabin. E a gente vai ter, então, mais agravamento desses conflitos, né? O cara que estava tentando ajudar na resolução diplomática, né, vai acabar sendo assassinado e a gente vai ter a volta, né, de um radicalismo para a liderança de Israel. Os Estados Unidos, né, vai meio que apoiar, tá, essa Guerra Fria, vai mediar, né, dentro desse contexto de Guerra Fria, vai mediar os conflitos, né, tentando buscar essas áreas de influência, tentando mostrar que ele é um grande mediador, né, frente à Rússia, mas conforme a Rússia, né, conforme a União Soviética vai perdendo seu domínio, vai entrando em crise, os Estados Unidos vai passando, né, a parar de ser um mediador, vai passando a começar a defender os interesses israelenses nessa região, o que vai agravar ainda mais, né, a situação da Palestina.
tá? E aí a gente vai ter, né, o povo palestino não aguenta mais essa situação terrível, né? E a gente vai ter uma radicalização, é claro, desse lado também, tá? E a gente vai ter as intifadas de 1987 e 2000, que vão ser guerras não oficiais, o povo palestino se rebelando, tá? Se rebelando na Cisjordânia, os que remanesceram, né? O povo que remanesceu na Cisjordânia, nesses campos de refugiado, né? Vão então se rebelar nessas intifadas e também na faixa de Gaza. A gente vai ter jovens envolvidos, tá? E vão ser gravemente massacrados, reprimidos, tá? Essas revoltas, essas intifadas em 1987 e 2000 vão ser fortemente reprimidas pelo exército israelense. Tá, galera? E aí, para terminar, né, toda essa questão, eu quero mostrar para vocês o avanço, né, do domínio israelense, né? A Palestina como ela era, né? E aqui eu já tinha alguma presença judaica, tá? Porque desde 1897 a gente já tinha esse movimento sionista sendo formado e a gente já tinha então várias migrações de judeus para a região da Palestina, tá? Em 1946, tá? O antigo território palestino, em 1947 a criação de Israel, tá? E aí a Palestina perdendo muitos territórios. Em 1967 a Guerra dos Seis Dias e a mega expansão, tá? Onde a gente vai ter o domínio da Cisjordânia, o domínio da faixa de Gaza, e vai ser apenas permitida a presença, né? Mas não, né, a formação de um Estado e não a formação, né, enfim, de migrações internas. E a gente vai ter esse super domínio na Guerra dos Seis Dias. E aí, em 2011, atualmente, né? Como que está a situação? A Palestina aí controlando alguns territórios, tá? E ainda assim são assentamentos com controle militar israelense e a gente não tem um Estado palestino até hoje. A situação é gravíssima, pesadíssima, né? E o que os israelenses viviam, né? O que os judeus viviam lá no início do século XX, essa situação de dispersão pelo mundo, não ter um Estado próprio, os palestinos vivem hoje. A situação apenas se inverteu, tá? Então, galera, né, pra gente refletir, finalizando esse compêndio de aulas, né, entre os conflitos israelenses e palestinos, né, a questão palestina aí pra vocês, tá? Espero que tenha ajudado. Dá o like aí se gostou, comenta, compartilha, adiciona aos favoritos, tá? Assiste os outros vídeos do canal. E é isso, galera. Espero que tenham gostado. Vou ficando por aqui. Te vejo numa próxima oportunidade. Valeu! Beijão!